Neste vídeo, são apresentadas as primeiras folhas do fecheiro referentes a instruções, definições, início e declaração e também as últimas referentes a alertas e posso submeter. A primeira folha do ficheiro apresenta um conjunto de instruções de preenchimento cuja leitura se recomenda previamente ao preenchimento do ficheiro, pois podem ajudar a melhor reportar a informação nos moldes pretendidos. São apresentadas as instruções de preenchimento para cada folha do ficheiro. A consulta das instruções não dispensa a visualização dos vídeos, onde com maior detalhe se exemplifica o preenchimento da informação solicitada. No final desta folha, são apresentados os critérios para a avaliação do nível de fiabilidade da informação do reporte de contas, que deve ser aferida pela entidade gestora, sem prejuízo de posteriormente poder ser alterada pela ERSAR em função da qualidade da informação reportada. Os níveis de fiabilidade correspondem aos definidos no Guia da Avaliação da Qualidade de Serviço, Guia 27. Nesta folha, apresenta-se também a lista de documentos de prestação de contas e outros que a entidade deve remeter à ERSAR através do respectivo carregamento no separador Ficheiros do módulo de reporte de contas a quando da submissão do reporte. A folha seguinte, referente a definições, apresenta os conceitos de gastos diretos, indiretos e comuns e alguns critérios para repartição destes últimos, com vista a apoiar as entidades gestoras que não dispõem de sistemas de contabilidade de gestão ou, quando os sistemas implementados, não permitem efetuar estes gastos aos serviços regulados. Com efeito, pretende-se o apuramento dos gastos totais de cada serviço regulado, pelo que é relevante a identificação e afetação aos serviços dos gastos indiretos e comuns. A primeira folha de preenchimento pela entidade gestora é a folha início, onde a entidade gestora deve identificar-se através do acesso à lista existente no canto inferior direito da célula C3. Ao fazer essa seleção, são automaticamente identificados os serviços regulados prestados pela entidade gestora. No campo OAS, referente a outras atividades e serviços, a entidade gestora deve indicar se desenvolve outras atividades para além dos serviços regulados, o que é sempre um sim no caso das câmaras municipais. A entidade deve também indicar nesta folha se tem contabilidade de gestão implementada, desde que ano é que se encontra implementada e qual o sistema de custeio utilizado. No nosso exemplo, a entidade gestora tem contabilidade de gestão desde 2021 e utiliza o sistema de custeio por atividades que é o recomendado pela norma de contabilidade pública 27. Em seguida, a entidade gestora deve indicar se os serviços regulados foram diretamente prestados por si no ano de reporte ou se houve subcontratação parcial ou total dos mesmos a uma ou mais entidades externas. No nosso exemplo, os serviços de abastecimento e de saneamento de águas residuais são prestados diretamente pela entidade gestora, mas no serviço de resíduos, por exemplo, a recolha encontrava-se subcontratada à Resíduos Zero e à Zero Waste. Na linha seguinte, devem ser identificadas as entidades prestadoras dos serviços em alta, caso a entidade gestora adquira água em alta ou encaminhe os efluentes recolhidos ou os resíduos urbanos recolhidos para uma entidade em alta. Como exemplo, temos a aquisição de água à entidade AA em alta. No serviço de saneamento, a entidade gestora é verticalizada, pelo que não é indicada qualquer entidade na célula D21. Já os resíduos urbanos recolhidos são enviados para tratamento na entidade de resíduos em alta. Na parte seguinte da folha está um conjunto de botões que permitem o acesso rápido às diversas folhas do fecheiro. A folha que se segue no fecheiro corresponde a uma minuta de uma declaração onde são apresentados os valores do indicador da cobertura de gastos para cada serviço regulado, resultantes da informação preenchida. Após conclusão do preenchimento do fecheiro, esta minuta deve ser assinada por um membro do órgão executivo da entidade gestora, devendo ser este documento adicionado no portal da ERSAR. As duas últimas folhas do ficheiro apresentam um conjunto de verificações automáticas sobre a informação reportada que a entidade gestora deve consultar após o preenchimento do ficheiro e que têm como objetivo permitir à entidade corrigir eventuais erros ou insuficiências de preenchimento previamente à sua submissão no portal da ERSAR. Importa notar que, não obstante a existência no fecheiro destas verificações automáticas, no processo de análise efetuado pela ERSAR ao reporte submetido, podem ser identificadas outras situações de erros ou lacunas na informação reportada que tenham de ser regularizadas ou esclarecidas pela entidade gestora. Na folha Alertas, são identificadas as situações em que existem variações acima de 10% dos valores reportados face aos do ano anterior para as rúbricas de rendimentos tarifários, subsídios ao investimento, outros rendimentos e gastos totais. No caso do reporte de contas do ano anterior não ter sido validado para um determinado serviço, não são apresentadas mensagens de alerta para esse serviço. No exemplo apresentado, a rubrica de outros rendimentos com o serviço de abastecimento foi identificada como tendo uma variação acima do referido limite de 10%.
Perante a sinalização de alerta, a entidade gestora deve verificar e, caso necessário, corrigir a informação que foi preenchida na folha identificada na coluna B, devendo, nesse processo, proceder à comparação com a informação reportada no ano anterior. Após essa verificação, nos casos em que se mantém a mensagem de alerta, a entidade gestora deve identificar e apresentar na coluna guia os motivos explicativos dessa variação. A apresentação desta informação é essencial no processo de análise e verificação da informação pela ERSAR, evitando a necessidade de obter esclarecimentos adicionais junto da entidade gestora. Na última folha do ficheiro de reporte, designada por Posso Submeter, é feita uma verificação automática da informação reportada no sentido de identificar erros ou insuficiências que estejam a prejudicar a sua fiabilidade. Na parte de cima da folha é indicado se a informação reportada cumpre os requisitos mínimos para ser submetida no portal. Se à pergunta "Posso submeter o processo no portal da ERSAR" aparecer no campo F2 um não, a entidade gestora deve resolver as situações identificadas na coluna M a vermelho, caso contrário, o carregamento do fecheiro de importação no portal da ERSAR irá originar um erro relativo à fiabilidade da informação. As situações que carecem necessariamente de correção são, por exemplo, na folha início não ter sido identificada a entidade gestora e não ter sido identificado se tem contabilidade de gestão, não serem reportados ativos e depreciações e amortizações do exercício relativos aos serviços regulados, não ter sido indicado o nível de fiabilidade dos rendimentos ou dos gastos nas respectivas folhas de preenchimento, na folha de rendimentos tarifários não ter sido reportada informação com a desagregação solicitada, ou não ter sido preenchido o número de contratos domésticos ou o número de contratos não domésticos, na folha balanço para o total da EG o ativo não corresponder à soma do capital próprio e do passivo, o que é uma condição fundamental da contabilidade. Como referido, estas situações devem ser resolvidas pela entidade gestora por via da correção da informação preenchida nas folhas do fecheiro de reporte. Caso a informação reportada apresente lacunas que se consideram importantes, mas não impeditivas da importação do ficheiro no portal, surgirá a mensagem "Sim, mas foram identificados problemas na informação reportada que carecem de justificação". Essas situações são identificadas na coluna H com letra a preto. Nesse caso, a entidade deve verificar a informação reportada nas folhas do ficheiro e efetuar as alterações que considere necessárias e apresentar as justificações na coluna I para as situações que permaneçam identificadas na coluna H. Se na coluna H não forem identificadas situações que mereçam correção ou justificação, a entidade pode proceder à importação do ficheiro no separador Importação de Dados do Registro do Reporte de Contas no portal da ERSAR. Agradecemos a sua atenção e recordamos que a visualização do presente vídeo não dispensa a leitura da folha Instruções do fecheiro de reporte, assim como das notas existentes nas folhas de preenchimento. Para qualquer dúvida, poderá ser contactado o técnico da ERSAR que acompanha o reporte de contas da entidade gestora.